Você já se pegou perguntando em silêncio: será que Deus realmente me ouviu da primeira vez que orei? Essa pergunta queima por dentro como fogo escondido. É um pensamento que ninguém gosta de confessar, mas que habita o coração de muitos. Você se ajoelha, fala com Deus, derrama cada detalhe da sua dor, mas quando o silêncio vem como resposta, surge o peso da dúvida. E então, dias depois, você volta a orar pedindo a mesma coisa. No fundo, uma angústia aperta. Será que estou errado em repetir? Será que minha fé é pequena demais? A promessa é dura, mas libertadora. Hoje você vai descobrir que não é a repetição que condena sua fé, e sim a culpa silenciosa que alguém colocou em você. Porque a verdade que quase ninguém conta é que Deus não se ofende quando você clama outra vez. Pelo contrário, a Bíblia mostra que Ele se agrada da insistência sincera quando feita com um coração verdadeiro. Jesus mesmo contou a parábola da viúva persistente que clamava sem cessar diante de um juiz injusto. Lucas 18:1-7. Se até um juiz humano atendeu por causa da insistência, como não crer que o Pai Celestial, justo e amoroso, não ouviria seu clamor repetido? Imagine a cena: você sozinho no quarto, luz apagada, coração acelerado, mãos trêmulas. Mais uma vez você diz as mesmas palavras, quase decoradas, porque não sabe orar de outro jeito. E depois vem a acusação interna. Você não confia. Deus não quer ouvir isso de novo. Mas e se essa voz não fosse de Deus? E se fosse uma mentira plantada para te afastar da liberdade da oração? A Bíblia não coloca limite de quantas vezes você pode clamar. O salmista declarou: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5:3. Ele não orou uma vez e desistiu. Ele orava e esperava, como quem sabe que pode voltar ao mesmo lugar quantas vezes for preciso. O choque vem quando você percebe que talvez a culpa que sente por repetir uma oração nunca veio de Deus. Foi um peso colocado sobre você por tradições, por vozes humanas, por interpretações distorcidas. Deus não é um tirano cansado dos seus pedidos. Ele é um pai que prefere ver você voltar 1000 vezes a vê-lo fugir calado uma única vez. O que você chama de repetição, ele chama de intimidade. Mas aqui está a virada. Repetir não é problema, mas a motivação pode ser. Quando você ora de novo, é fé ou é desespero? É confiança ou ansiedade? A linha é fina. E é aqui que a verdade bíblica se divide como uma espada. Jesus, no Getsêmani, repetiu a mesma oração 3 vezes, pedindo ao Pai que afastasse o cálice, mas sempre dizendo: não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39, 44. Ele mostrou que repetir não é fraqueza, é entrega. Agora, respire fundo e encare isso. Talvez você não esteja errado por repetir. Talvez o erro esteja em se culpar por algo que nunca foi pecado. A verdadeira questão não é posso pedir de novo, mas com que coração eu peço novamente. E se essa revelação já incomoda, é porque Deus está preparando você para algo mais profundo, que vai muito além de simplesmente repetir palavras. O silêncio. Esse é o som que mais pesa na alma. Você ora, chora, insiste, abre a ferida mais íntima diante de Deus, mas a resposta não vem. Não há sinal, não há voz, não há nada além de um vazio que ecoa como se o céu estivesse fechado. E esse silêncio, muitas vezes, dói mais do que um não, porque o não, pelo menos, dá um fim à espera. Mas o silêncio prolonga a angústia, coloca você diante de um abismo. Será que Deus me ouviu? Será que Ele se importa? Será que Ele cansou de mim? É nesse ponto que muitos desabam. O coração humano não foi feito para suportar longas esperas sem explicações. A mente começa a produzir suas próprias respostas, e quase sempre elas são cruéis. Talvez você não tenha fé suficiente. Talvez seu pecado seja grande demais. Talvez Deus tenha virado o rosto. E é assim que o silêncio, que poderia ser apenas um espaço de prova,
se transforma em um peso insuportável. Mas a Bíblia quebra essa narrativa com uma revelação inesperada. Em João 11, quando Lázaro adoeceu, Marta e Maria mandaram chamar Jesus. E ele ouviu. Ele sabia, mas não foi imediatamente. Ele permaneceu 2 dias no mesmo lugar, em silêncio, enquanto o amigo morria. O que parecia abandono era, na verdade, parte de um plano maior. Jesus não ignorou o clamor. Ele estava construindo um milagre que ninguém imaginava. E aqui está a virada que corta fundo. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Pense nisso. Você pode estar vivendo hoje o capítulo do silêncio, mas isso não significa que o livro terminou. O profeta Habacuque gritou: "Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?" Habacuque 1:2. Ele não foi castigado por clamar, não foi rejeitado por repetir. O silêncio não era descaso, mas parte de uma resposta que mudaria não apenas a vida dele, mas de toda uma nação. Então, a pergunta volta como um espelho. O que dói mais, a ausência da resposta ou o medo de que Deus nunca tenha ouvido? Porque essa é a verdadeira prisão. O inimigo sussurra que o silêncio é prova de indiferença, mas a cruz prova o contrário. O silêncio de Deus no seu tempo pode ser a voz mais alta da eternidade dizendo: "Espere, porque estou trabalhando." E talvez agora, enquanto você escuta isso, uma lembrança desperte. Quantas vezes você recebeu a resposta de uma oração depois de tanto tempo que quase tinha esquecido que havia pedido? Quantas vezes o silêncio se quebrou de repente, transformando em vitória aquilo que parecia esquecimento? Esse é o choque. O silêncio que hoje machuca pode ser exatamente o terreno fértil onde Deus prepara o impossível. Toda vez que você dobra os joelhos e repete a mesma oração, uma voz interna tenta te acusar. Você não confia de verdade. Se tivesse fé, teria orado apenas uma vez. Esse é o peso invisível da repetição. Uma culpa que se infiltra no coração e faz você acreditar que está errado em pedir de novo. É como se cada palavra dita novamente fosse uma prova contra você no tribunal da sua própria consciência. Mas será que isso é verdade? Ou será apenas mais uma mentira sutil que tenta roubar sua liberdade de falar com Deus? A mente é cruel nesses momentos. Você lembra do que já ouviu em pregações ou comentários. Quem repete não tem fé, quem insiste não confia. Essas frases ecoam como martelos, esmagando sua esperança. Mas quando olhamos para a Escritura, vemos um cenário completamente diferente. Em 2 Coríntios 12:8, o apóstolo Paulo confessa: "Por 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim o espinho na carne." Ele pediu, insistiu, repetiu, e mesmo assim não foi chamado de incrédulo, mas de apóstolo. A repetição não diminuiu sua fé, apenas revelou sua dependência. Agora, imagine a cena de Paulo clamando mais uma vez. O mesmo pedido, as mesmas palavras. O céu parece mudo, mas ele insiste. Não é fraqueza, é perseverança. E quando finalmente a resposta vem, não é a que ele esperava. Deus diz: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Aqui está a virada dolorosa. Repetir não é sinal de falta de fé, é sinal de humanidade. E Deus não rejeita isso. Ele transforma a repetição em encontro, a fraqueza em força, a insistência em intimidade. Mas a verdade é que esse peso da culpa não é leve. Ele corrói por dentro. Você termina a oração e sente como se tivesse falhado outra vez. É uma prisão emocional que se alimenta do medo de decepcionar a Deus. Só que, ironicamente, esse medo é o que mais te afasta da presença dele. O que deveria ser uma conversa íntima se torna uma batalha contra você mesmo. E aqui está o choque de realidade. Se você não consegue repetir um pedido sem sentir culpa, talvez o problema não esteja na oração, mas na forma como você enxerga o Pai. Porque um filho não pede apenas uma vez quando precisa. Ele volta
insiste, chora, clama, e um pai amoroso não fecha os ouvidos porque já ouviu da primeira vez. O amor de Deus não se mede pelo número de repetições, mas pela intensidade do seu coração. Esse é o fardo que precisa cair agora. O peso invisível da repetição não é bíblico, não é divino. É uma mentira que se arrastou até você para te fazer calar. Mas se até Paulo clamou 3 vezes, por que você não poderia? O que a culpa chama de fraqueza, Deus chama de relacionamento. E é justamente aqui que a verdade bíblica entra como um raio que rasga as trevas da dúvida. Você cresceu ouvindo que repetir orações é falta de fé, que insistir é irritar a Deus, que quem confia pede uma vez e espera em silêncio. Mas quando abrimos as páginas da palavra, o choque é inevitável. Não foi isso que Jesus ensinou. Pelo contrário, ele exaltou a persistência. Em Lucas 18, na parábola da viúva insistente, o mestre descreve uma mulher que não parava de bater à porta de um juiz injusto. Ela não foi ignorada. Ela foi atendida justamente por insistir. E então, Jesus conclui: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Lucas 18, 7. O que parecia falta de fé aos olhos de Cristo é perseverança que agrada ao coração do Pai. Agora imagine o impacto disso no seu coração. Todo esse tempo você carregou culpa por voltar a pedir, quando na verdade a Bíblia mostra que esse retorno pode ser exatamente o sinal de uma fé viva. É como se Deus estivesse dizendo: eu não me canso de ouvir a sua voz. Pode bater outra vez, pode falar de novo. Esse é o choque. O peso que você sentia não veio de Deus, veio de distorções, de tradições humanas, de vozes que ecoaram sem a base da Escritura. E não é só a viúva persistente. Jesus, no Getsêmani, repetiu a mesma oração 3 vezes. Mateus 26, 44. Ele, o próprio Filho de Deus, clamou novamente pedindo que o cálice fosse afastado. E não houve repreensão, não houve acusação, houve aceitação. Se o Filho repetiu, quem somos nós para carregar culpa por fazer o mesmo? A repetição não é o problema. O coração que ora é o que define tudo. Aqui está a virada dramática. Talvez sua fé nunca tenha sido pequena por insistir, mas justamente por repetir, você demonstrou confiança. Porque quem não crê, desiste. Quem acredita, retorna. Quem tem fé, insiste até o fim. Você não estava desonrando a Deus, estava se aproximando dele. O que parecia erro, à luz da palavra se revela virtude. E agora a cena muda dentro de você. O quarto escuro, o peso da culpa, as lágrimas que caem. Mas desta vez, em vez de sentir vergonha por pedir novamente, você percebe que o Pai estava esperando exatamente esse retorno. O choque da verdade bíblica não é apenas uma correção, é um chamado para libertar sua oração da prisão da culpa. A palavra expõe sim, mas também cura. Existe uma linha quase invisível, mas devastadora, entre a fé que insiste e a ansiedade que implora. É como caminhar em uma corda bamba. De um lado, a confiança tranquila, que ora repetidamente porque sabe que Deus é Pai. Do outro, a aflição que transforma a oração em um grito desesperado, como se dependesse apenas da força das palavras para convencer o céu. E é aqui que muitos tropeçam sem perceber. Você já sentiu isso? Ora de novo, mas não porque confia, e sim porque teme que, se parar, Deus esqueça. As palavras se tornam correntes, presas em um ciclo de pânico. E, de repente, aquilo que deveria ser encontro vira fardo. A oração que nasce da fé traz descanso, a que nasce da ansiedade traz cansaço. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. A Bíblia não proíbe pedir, ela proíbe se perder na ansiedade. A cena é clara.
Uma mãe ouve o filho pedindo pela mesma coisa várias vezes. Se ele pede com confiança, ela sorri e responde com paciência. Mas se ele pede tomado pelo medo, chorando como se estivesse sozinho, o coração dela se aperta. Deus não é diferente. Ele conhece a motivação de cada repetição. Ele sabe quando o coração insiste porque confia e quando insiste porque teme ser esquecido. Aqui está a virada dolorosa. Muitas pessoas confundem fé com obsessão. Passam noites repetindo a mesma frase, acreditando que a quantidade de orações é o que move a mão de Deus. Mas Jesus já alertou. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6:7. Não é o número de palavras que quebra o silêncio, é o coração que se entrega. E talvez seja essa a chave que faltava. Você pode pedir novamente, mas com espírito de confiança, não de pânico. A oração repetida não é erro quando vem da fé, mas se torna um peso quando nasce do desespero. Fé diz: eu volto a pedir porque sei que ele me ouve. Ansiedade diz: eu repito porque temo que ele esqueceu. Uma palavra revela descanso, a outra revela prisão. E então surge a pergunta inevitável: em qual dessas vozes sua repetição se encaixa? Porque a linha é fina, mas o efeito é gigante. De um lado, paz que guarda o coração. Do outro, uma agonia que nunca encontra. Alívio. É aqui que Deus te chama a discernir, porque Ele não quer apenas ouvir seus pedidos. Ele quer transformar a forma como você pede. Há um momento em que a oração deixa de ser súplica sincera e passa a ser obsessão. É quando o pedido toma o lugar do próprio Deus. Você não percebe de imediato, mas de repente sua vida gira em torno daquela resposta. Cada vez que dobra os joelhos, não é mais sobre buscar o coração do Pai. É sobre pressioná-lo a entregar aquilo que você acha que precisa. E aqui está a revelação mais dura. Esse pedido tão repetido pode se transformar em um ídolo silencioso. A idolatria nem sempre tem forma de estátua ou altar. Às vezes, ela veste a roupa de um desejo legítimo. Pode ser a cura de alguém que você ama, a porta de emprego que parece vital, a restauração de um relacionamento que você não consegue largar. Tudo isso parece justo, mas quando a sua fé depende exclusivamente da realização desse pedido, você não está mais confiando em Deus. Está colocando o pedido acima dele. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. 1 João 5:21. Esse alerta não é apenas sobre imagens, é sobre tudo aquilo que toma o trono que pertence somente a Deus. Imagine a cena. Alguém ora noite e dia, mas não busca mais a presença de Deus. Só a resposta. Vai ao quarto secreto, mas não para ouvir a voz do Senhor, apenas para repetir como um mantra: me dá isso, me dá isso, me dá isso. Essa não é mais oração, é negociação. E Deus não se deixa manipular. Ele é pai, não vendedor. Ele se alegra com o filho que pede, mas se entristece quando o filho esquece de buscá-lo pelo que ele é. E aqui está a virada que machuca, mas liberta. Às vezes, Deus não responde exatamente para revelar que seu coração foi sequestrado pelo próprio pedido. Ele permite o silêncio para arrancar os ídolos escondidos, porque Ele sabe que dar o que você quer naquele estado seria te perder para sempre. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Essa ordem não é uma regra fria, é um grito de amor de um pai que não quer dividir você com nada. Talvez hoje você esteja percebendo que a oração que faz todo dia já não nasce da fé, mas do medo de perder. Talvez entenda que não é sobre pedir de novo, mas sobre soltar o controle e deixar Deus ser maior que a resposta. Porque quando o pedido vira ídolo, a oração mata em vez de curar. E a pergunta que ecoa é: se Deus disser não, você ainda o adoraria? Se a resposta nunca vier, você continuaria o buscando? Esse é o choque de realidade que poucos têm coragem de encarar.
Porque o verdadeiro poder da oração não está em obter o que pedimos, mas em não deixar que o que pedimos se torne mais importante do que aquele a quem pedimos. E talvez aqui esteja o golpe mais inesperado de todos. A resposta que você tanto espera já pode ter chegado, mas não do jeito que você imaginava. É duro admitir, mas quantas vezes você pediu por algo específico e Deus respondeu de uma forma que parecia estranha, fora de lugar, até frustrante? Você queria a porta aberta, ele fechou. Você pediu cura, ele te deu força para suportar. Você pediu pressa, ele te deu espera. E aí vem a sensação sufocante. Deus não me respondeu. Mas será mesmo? Ou será que a resposta veio só que disfarçada em silêncio, em demora ou até em um não? A Bíblia está cheia de exemplos assim. Paulo clamou 3 vezes para que o espinho fosse retirado, mas a resposta de Deus foi radicalmente diferente. A minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. Não foi o que Paulo queria ouvir, mas foi exatamente o que precisava. Marta e Maria imploraram que Jesus viesse antes que Lázaro morresse, mas ele chegou depois do enterro. A resposta parecia tardia, mas revelou a glória da ressurreição. O choque é perceber que, às vezes, a oração repetida não muda o plano de Deus, mas muda a forma como você enxerga a resposta dele. Agora imagine você olhando para trás na sua própria vida. Quantas vezes você insistiu, achando que Deus estava calado, mas hoje enxerga que ele já tinha respondido? Talvez não do jeito que pediu, mas do jeito que te salvou de algo maior. Quantas lágrimas que você julgava inúteis foram, na verdade, o terreno onde ele plantou um propósito mais profundo. É nesse ponto que a fé é testada, não apenas em esperar a resposta, mas em reconhecer que a resposta pode ser diferente daquilo que o coração humano idealizou. E aqui está a virada emocional. O não de Deus pode ser tão amoroso quanto o sim. O atraso pode ser uma estratégia de proteção. O silêncio pode ser uma resposta mais alta do que palavras. O que você chama de demora, ele chama de tempo perfeito. O que você chama de esquecimento, ele chama de cuidado. E quando você entende isso, começa a enxergar a oração não como uma tentativa de convencer Deus, mas como um caminho para ser moldado por Ele. A verdade nua e crua é essa: você nunca ficou sem resposta. Talvez a resposta só não era a que você sonhava. E é nesse choque que muitos caem ou amadurecem, porque o pai não entrega sempre o que o filho pede, mas nunca deixa de dar o que o filho precisa. O que hoje parece vazio, amanhã pode se revelar como um milagre escondido que sustentou sua fé. E é aqui que tudo se encaixa. A liberdade de orar sem medo, depois de caminhar por dúvidas, silêncios, repetições e choques de realidade, você finalmente entende que a oração não é uma prova de confiança para ser aprovada ou reprovada. Não é um exame em que, se repetir, você falha. Orar é relacionamento. É como um filho que fala com o pai, sem contar quantas vezes pediu, sem se preocupar se está incomodando. A liberdade de orar sem medo é a consciência de que Deus não mede suas palavras, mede seu coração. Imagine essa cena. Você entra no quarto, fecha a porta, se ajoelha e fala de novo. Só que desta vez não há peso, não há vergonha. Você repete, mas não porque teme o esquecimento de Deus, e sim porque confia que Ele continua ouvindo. Você fala mais uma vez, mas não com ansiedade, com descanso. Você não se ajoelha, mais como um réu no tribunal, mas como um filho nos braços do Pai. É essa liberdade que transforma a oração em refúgio e não em prisão. Jesus nos deixou esse convite claro: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Mateus 7:7. O verbo aqui é contínuo: pedir, buscar, bater. Não é uma única vez. É insistência sem medo, é perseverança sem culpa. É a confiança de que, mesmo se a resposta não vier como você imaginava,
O Pai ainda está ouvindo, sempre. E aqui está a virada final. A verdadeira oração não é sobre convencer Deus a fazer a sua vontade, mas sobre ser moldado para aceitar a vontade dele. Você pode repetir, insistir, pedir outra vez, desde que cada palavra nasça não de uma prisão ansiosa, mas de um coração livre. Porque quando você entende que a oração é um lugar de encontro, não de negociação, o medo se dissolve. Então agora pense, quantas vezes você deixou de orar porque acreditou na mentira de que estava incomodando a Deus? Quantas vezes o silêncio foi interpretado como rejeição, quando na verdade era convite? A liberdade está justamente em quebrar essa cadeia. Você pode orar novamente, você pode repetir, você pode insistir. E cada vez que fizer isso, não estará provando a fraqueza da sua fé, mas o quanto você confia que Deus continua ouvindo. No fim, o segredo não é parar de pedir, mas aprender a pedir sem medo. A oração deixa de ser obrigação e volta a ser encontro. E quando o coração descansa nessa verdade, você entende. Não importa quantas vezes eu ore, eu nunca estarei sozinho no silêncio. Parabéns por ter chegado até aqui. Se você assistiu até o final, isso mostra que o seu coração está realmente sedento por sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. Isso não é pouca coisa. É sinal de que Deus já está trabalhando dentro de você, moldando sua mente e fortalecendo sua fé. Antes de encerrar, quero te convidar a fazer uma oração comigo. Feche os olhos, se puder, e entregue este momento a Deus. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pedido que já fiz, cada repetição que já trouxe em lágrimas, cada silêncio que já enfrentei. Ajuda-me a confiar no Teu tempo e descansar na Tua vontade. Liberta-me da ansiedade e da culpa e dá-me um coração livre para orar sem medo. Que eu nunca me afaste da Tua presença, mas que em cada súplica eu me aproxime mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Agora é a sua vez. Deixe um comentário abaixo. Se não souber o que escrever, apenas diga, sou grato a Deus, para que possamos saber quem ficou até o fim desta reflexão. Isso também edifica outros que passam por aqui e mostra que não estão sozinhos nessa caminhada. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que edificam e fortalecem a fé. E se você deseja contribuir de forma ainda mais próxima, considere se tornar membro. Assim estará ajudando a manter e expandir este trabalho. E não saia ainda. Vamos deixar aqui mais 2 vídeos recomendados, com reflexões cristãs que podem fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual. Que o Senhor continue falando ao seu coração por meio de cada palavra.